começaram a namorar, vocês já pretendiam ter um relacionamento santo? Já trouxeram a ideia um pro outro? Como é que foi esse começo? Quando a gente começou a namorar, eu ainda assim, eu fiz o FAQ, eu conheci mais Cristo e estava no caminho para poder Sim. conhecer melhor. Só que eu ainda tinha algumas algemas, algumas pedras do caminho anterior ainda. Certo. Então, aos poucos, eu fui apertando, sabe? Uhum. Então, quando eu conheci ela, eu ainda ficava com algumas outras garotas, eu tinha intenção assim, não vou ficar com ela, sou na idade, mas eu queria ficar com outros garotos, porque eu achava que era isso que eu precisava, entendeu? Eu não Entendi. tinha essa pretensão, tipo, de que é um namoro. Não conhecia. Pra mim o ficar era o mais correto e depois namorava, entendeu? Pra mim era assim. Aí a gente conversava e eu percebi que quando o tempo foi passando, eu percebi que ela tava começando a gostar de mim, só que eu fiquei meio com medo. Eu falei, não. Aí eu comecei a pensar, será que eu gosto dela? Será que eu não gosto? Vi essa dúvida na minha cabeça. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Só que eu me negava. Na minha cabeça eu falava, não, não gosto. Porque eu tinha medo, porque a gente tinha uma amizade muito forte. Depois do tempo que foi passando, a gente tinha uma amizade muito Sim. forte. Então eu tinha medo de tentar alguma coisa com ela, um namoro, e dar errado. E a gente tanto perder o namoro, quanto E perder a perder a amizade. amizade. Entendi. Então eu recusei o máximo que deu na minha cabeça. Eu falei, não, não, não. Aí eu falei que eu comecei a orar mais, né? Fazer Sim. minhas orações. E nas orações da noite, dormia, eu sempre falava assim: Deus, será que é ela? Será que eu gosto dela? Todas as vezes que eu fazia oração, eu falava: Deus, me diz se eu gosto dela ou não. Porque assim, tipo, me dá um sinal verde, assim, pra eu perceber se é isso mesmo que o Senhor quer pra gente ou se é só coisa na minha cabeça. E passou uns 3 meses e eu não parava de pensar: eu gosto dela, eu gosto dela. Aí. E eu negando, porque eu achava que não, que eu falava, não. Tipo, só faltava Deus escrever, Escrever e pintar, mandar. colar na minha cara e falar, ó, tá aqui. E eu falava, não, mas não é isso aqui. Então eu negava, porque eu tava com medo mesmo. Aham. Aí, o que foi? Sua mãe que falou com a gente, tipo, eu É, comecei a foi minha encarar, mãe. eu comecei a encarar assim na minha cabeça, Foi? não, eu acho que vai ser isso. Eu lembro até que eu falava assim, Deus, eu acho ela tão bonita, eu acho ela tão. Legal ela comigo, né? Eu acho ela tão bonita, eu gosto dela assim, não por causa de fora, mas por causa de dentro. É. Por causa do jeito que ela ama você e ama as pessoas. Então, será que é ela mesmo? Aí foi a partir dessa pergunta que eu percebi que era isso. Percebi que eu gostava dela. Aí eu comecei a falar assim, não, tá. Agora, como que funciona um namoro? Eu comecei a pensar como funciona um namoro. Aí eu comecei a me privar das coisas que não seriam certas para um namoro e comecei a pensar mais pra esse caminho. E a gente conversando. Só que sabe como ela é vergonhosa? Eu também fiquei meio vergonhoso. Então foi longos quantos meses antes de pedir namoro? Desde que a gente se conheceu. 1 ano. É, Um ano foi, depois veio pedido. 1 ano desde que a gente se conheceu no Sim, FAQ. sim. Mas eu acho que foi cerca de uns 6 meses ou 5 por aí. E eu fiquei assim, será que eu falo com ela que eu gosto dela ou não? Então, aí de vez em quando a gente tava na Ela nem missa. sabia. É, Nem aí, sabia. aí de vez em quando ela tava na missa, eu sabia que ela gostava dela, e acho que ela sabia gostar, que eu gostava. Não. Ela gostava de mim e eu gostava dela. Aí Aham. de vez em quando a gente tava na missa, a gente ficava de mãozinha dada junto, bonitinho. Ah, Só que ninguém tinha coragem de nada de falar. Ninguém E tinha todo aham. coragem de mundo já, nada. gente, toma uma Ninguém Tá tinha na coragem de cara, atitude nada. na né? cara. Só vocês dois que não sabiam ainda que estava namorando. Até a mãe dela pedia pra eu falar, aí, você vai, não vai, entendeu? Nossa, teve uma vez que minha mãe pegou ele pra Cristo. E a Ah. mãe dele passou bem na hora. Aí foi na onde. Aí ele você já ajoelhou mesmo, já fez o pedido. Não, foi assim. Eu comprei uma aliança, eu pedi pra mãe dela se. Acho que eu pedi pra mãe dela pedir o tamanho do dedo dela, alguma coisa assim, Aham. pra eu não comprar o tamanho errado. E eu também não queria falar com ela pra ser, assim, surpresa, né? Uhum. E então, tipo, foi da gente se conhecia até o namoro, não teve nada antes. Aí eu peguei, foi numa quinta-feira, antes da adoração que tem do Desperta, e por coincidência,
O Santo de Devoção é Nossa Nossa Senhora Senhora das das Graças. Graças. E lá na frente da igreja tem uma Nossa Senhora das Graças. E por coincidência foi lá na frente que eu pedi ela em namoro. Antes da adoração do Santíssimo, na frente Sim. da Nossa Senhora das Graças. Foi por muita coincidência. Ela só foi me falar depois, quando tinha nem me tocado. Caramba, velho. Você viu como é que Aí. é as coisas, né? Parece que é tudo já planejado, né? Uhum. Aí eu cheguei e falei, ó, tremendo. Falei, ó, gosto de você, tal. Não sei se você gosta de mim. Aí eu falei tudo que eu precisava falar. Eu falei assim, ó, mas pra dar certo, tal, eu queria que a gente sempre conversasse, né? Eu falei assim, as coisas que eu acho que seriam interessantes pro namoro. Uhum. Aí ela falou, ah, não, tá bom, eu gosto. Não, pode ser. Ela falou toda com vergonha também. Aí a gente entrou pra adoração. Aí eu falei, nossa, tô namorando, mano. Que massa. Aí a gente entrei toda, tô namorando, né? Aí Aham. o pessoal lá dentro, nossos amigos, que eu já tinha falado pra algumas pessoas que eu pedi ela em namoro. Oi? Aí eu já tinha falado pra algumas pessoas que eu pedi ela em namoro, que Ah, é com entendi. alguns amigos meus Aham. e amigos dela. Aí eles entraram lá dentro e falaram, pediu, pediu. Eu falei, pedi, né? Aí eles, ah, sim. Aí foi isso, a gente começou a namorar, depois eu entreguei, eu fui primeiro, né, antes de chegar a aliança, eu fui na casa dela, fui conversar com os pais dela, ó, tal, se deixa, tal, ele falou, não, deixa, deixa. Aí eu peguei a aliança. Eu não lembro quando foi que eu entreguei a aliança. Você Você lembra? não? Não, eu lembro quando eu pedi namoro. Foi no. Eu não lembro o dia agora, mas foi no SES, no último dia do SES. Ah, Na foi, capela. verdade, verdade, foi. Nossa, Na Nossa, tinha capela? esquecido. foi, A gente Ah, foi servir no SES. Foi no SES 4? foi. Foi, nossa. A gente foi E foi servir no no acampamento que SES. a gente se conheceu. Ele foi todo simbólico, ele não lembra. Sim. Ele falou, né, que foi aqui que a gente se conheceu, né, foi nesse acampamento. Ele falou assim que ele queria ter pedido na frente do sacrário, só que como tinha gente lá arrumando, ele ficou com vergonha. Aí ele falou assim, pra simbolizar que o centro do nosso namoro vai ser Jesus. E aí ele entregou a aliança. Achei muito bonitinho. nossa, perfeito. É, Homem é a ruim gente com chegou. data. Aí Homem é foi, ruim com data. É, a gente chegou no último dia. Aí eu falei, não, preciso falar com você. E vamos lá pra capela, porque pra ninguém ficou, eu falei, sério, né? Aí eu falei que vamos pra capela porque, né, só assim nós dois conversando. Aí a porta, você sabe como é no 27, né? Uhum. Tem a igreja, a gente tava desse lado aqui, e a porta da entrada tava aberta lá atrás. Uhum. Aí tem os banquinhos. Eu não sabia, eu só fui ver no final. Tinha um monte de amigo meu empoleirado ali olhando a gente. Na Eu não, janela? não, não, Na... no banco lá No de banco. trás, assim. Ah, entendi. Lá do lado de fora da capela, olhando, esperando acontecer. Aí a gente sentou e eu falei, ó, um negócio pra você, eu preciso que você feche os olhos. Eu entreguei na Ah, mão dela, ela abriu, ela, "Ah." Aí eu coloquei, falei,